Bom dia, meus amados irmãos. Quero saudar os amados aqui nesse sábado, né? Último dia da semana, estamos aqui terminando a semana e terminando com mais essa devocional que nós estamos aqui para realizar com vocês. Espero que a semana tenha sido uma bênção para você, com muita esperança, né? Que Deus esteja falando ao teu coração através da palavra, que você tenha mantido, né, o teu culto a Deus, mesmo com os templos fechados, você esteja mantendo o seu culto a Deus, a tua devocional a Deus, ali na tua casa, né, com a tua Bíblia, né, com a tua Bíblia. Agora você tem bastante tempo para sentar e ler a tua Bíblia, então que eu espero que você esteja fazendo essas coisas, né. E, como eu sempre digo, essas devocionais são para a Primeira Igreja Batista aqui de Osório, da qual sou pastor, e de Capão da Canoa, e também para os nossos amados irmãos que estão aí acompanhando conosco toda semana aqui, né, durante a semana, os nossos cultos e também as nossas devocionais. Que Deus abençoe você ricamente e que você possa, juntos, nós possamos passar este momento dessa grande crise, né, dessa pandemia que está aí espalhada pelo mundo inteiro, nunca esquecendo, né, irmãos, que Deus está falando com o mundo, Deus está falando com a igreja de Jesus, que somos nós, e Deus está falando também com os incrédulos, aqueles que estão vivendo suas vidas totalmente afastados da sua palavra. Então nós vamos, nessa manhã, eu quero estar com os irmãos, eu quero estar meditando num texto que se encontra em Marcos, capítulo 12, Marcos capítulo 12, vamos fazer uma leitura do versículo 28 ao versículo de número 34, tá bom? Você pode abrir aí a tua Bíblia, Marcos capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34. Diz assim a palavra de Deus na minha versão: Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: O mais importante de todos os mandamentos é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: Não estás distante do reino de Deus. E a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra e pedir graça, Senhor, para expor aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que eu refleti, Senhor Deus, e que possa ser útil para a minha vida e para a vida de meus irmãos que estão me vendo e ouvindo nesse momento. Que a graça do Senhor esteja conosco, Senhor. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, e que o doce Espírito Santo de Deus, nos dê aqui a sua revelação nessa manhã, a sua iluminação sobre a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Interessante nesse texto, amado, que o Senhor Jesus, no versículo 34, diz que viu aquele homem, respondeu para ele com sabedoria, né? E diz que a palavra de Deus, que Jesus revelou-lhe algo, algo que talvez ele estivesse oculto, mesmo ele sabendo essas palavras, mesmo ele sendo um praticante daquela palavra, porque com certeza o Senhor Jesus reconheceu naquele homem alguma coisa. O Senhor viu algo naquele homem. E justamente foi aquilo que o Senhor disse para ele: olha, você não está longe do reino de Deus, não.
você está bem perto do reino de Deus. Eu quero, nessa manhã, falar sobre essa questão, próximo ao reino de Deus. Para Jesus, o que é estar próximo do reino de Deus? Porque nós confundimos muitas vezes, amados, estar próximo ao reino de Deus com atitudes religiosas, com atos religiosos, com obras religiosas. Nós confundimos estar perto do reino de Deus, principalmente nós, os cristãos do século XXI, tão rasos, né, em nossos pensamentos, em nossas meditações, em nosso estudo sério da palavra de Deus. Nós confundimos estar próximo ao reino de Deus, estar muitas vezes ligado como membro a uma igreja institucionalizada. A estarmos ligados somente a um hall de membros e praticando algumas coisas semanalmente, indo a alguns cultos, participando de alguns estudos, alguns círculos de oração, alguns momentos devocionais, e nós dizemos, bem, agora estou perto do reino de Deus. Mas a resposta que Jesus deu àquelas pessoas, aquele homem que o inquiriu, com o coração, realmente. Aquele homem, na verdade, estava interessado. Ele não estava provando Jesus, não. Ele estava querendo saber. Ele estava buscando, ele estava procurando algo. Aquele homem estava procurando estar próximo de Deus. Ele queria ter certeza no seu coração que aquilo que ele estava fazendo era certo. Nós vivemos num tempo em que nós não temos muito essa preocupação. Não temos muita preocupação porque nós nos agarramos e nos fortalecemos nas nossas instituições, nas nossas práticas religiosas semanais. E o que significa isso? Significa que nós erramos, que nós falhamos. Aquilo que Jesus disse para aquele homem, em resposta à sua inquirição, foi algo muito profundo, que nós temos que parar e pensar nessa manhã. Veja que o texto nos diz que um dos mestres da lei achegou-se. O que está no contexto disso? No contexto dessas coisas, o Senhor estava sendo ali inquirido por vários religiosos, que valorizavam muito a questão sacrificial, todo aquele sacrifício levítico da lei, todas aquelas obras, oblações, cerimonialismos. Para eles isso era muito importante. E eles estavam inquirindo Jesus justamente porque Jesus não estava praticando aquelas coisas segundo eles. Segundo eles, Jesus não estava praticando, não. Jesus era um praticante sim daquelas coisas. Só que o Senhor, ele estava vindo mostrar que aquilo eram sombras. E que tudo aquilo lá estava apontando para ele. E aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento, judaico, que estava se realizando, se materializando ali agora, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse espírito da lei, na verdade, tinha algo muito mais profundo, que estava lá também no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. O Senhor, para aquele homem, ele fala sobre aquilo que os judeus chamam de Shema. É o texto aqui do versículo 29, quando o Senhor responde que o maior mandamento, na verdade, o maior e o único mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O judeu até hoje ele recita esse chamar, né? Ele tem isso escrito lá nas suas portas, né? Ele entra na sua casa, ele passa a mão sobre o chamar para lembrar que Deus, o único Deus é o Deus de Israel. Então o Senhor estava mostrando para esse homem, estava sendo inquirido por várias pessoas ali, por não praticar determinadas coisas. Só que o Senhor estava trazendo ali, esclarecendo para eles, que não adiantava eles guardarem aquelas coisas, se eles não estavam no principal, se eles não estavam fazendo a coisa principal pela qual eles foram criados, que foi para o louvor da glória de Deus e para amar a Deus, e para desfrutar de Deus eternamente. Então o Senhor veio ao ponto ali. As pessoas estão inquirindo Jesus, então vem um mestre ali, e aquele homem estava procurando realmente. Aquele homem não estava inquirindo Jesus porque ele sabia alguma coisa somente. Ele queria ter certeza. Por isso ele veio ao mestre.
E aí, diz que ele também era um dos mestres da lei. E achegou-se e o ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, veja só, ele ficou impressionado com Jesus ali. Jesus havia cativado o coração daquele homem, estava cativando o coração daquele homem. Ele falou, eu vou perguntar para esse homem aqui. Eu tenho quase certeza que é isso. Porém, eu vou agora colocar, vamos ver se ele tem o mesmo pensamento. Será que é isso mesmo? Eu creio que é isso. Deus tem revelado a mim que é isso, que esses são os 2 maiores mandamentos e do qual todas as outras coisas dependem. Então ele faz essa pergunta para Jesus, né? Qual é o maior, né? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Não o maior, mas qual é o mais importante? Porque todas as coisas, irmãos, têm uma coisa central. Esses dias, nas minhas orações, o Senhor tem me mostrado para não olhar para as periferias. Muitas vezes nós somos levados para os extremos, né? Para os lados periféricos. Mas nós temos que olhar a causa. Eu vejo assim, né? Todo mundo tem uma opinião hoje, né? Ou todo mundo tem até uma opinião aí hoje, né? Sobre quem deve ser o ministro da saúde, quem não deve ser, né? Todos nós temos opiniões. Nós não conhecemos nada de medicina. Não conhecemos nada de gestão hospitalar, não conhecemos nada de gestão de ministérios, não entendemos nada dessas coisas, mas nós temos as nossas opiniões. Nós estamos lá dizendo, não, olha, isso aqui é melhor por causa disso. Por quê? Você sabe por que ele é melhor? O que é melhor? O que é mais importante? Você tem certeza disso? E na questão religiosa, muito mais ainda. Temos que ir direto no foco central, porque senão nós vamos nos perder nas periferias e vamos deixar de fazer aquilo que é central, aquilo que Deus chama de mais importante. E na palavra de Deus, o mais importante, como nos diz Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus, o nosso Mestre, é amar a Deus. Amar a Deus. Entender que Ele é o único Deus e que Ele nos criou para amá-lo. A declaração de Jesus para aquele homem foi uma revelação. Aquele homem estava buscando revelações. Há uma necessidade de nós descermos do pedestal de sabermos todas as coisas e nos colocarmos aos pés de Jesus, à luz da palavra de Deus, diante da Santa Bíblia, como aprendizes. Como pessoas que estão sendo instruídas, que necessitam de iluminação. A palavra ela já está revelada, porém ela está muito distante de nós. Ela foi escrita em tempos que nós não conhecíamos, com costumes que nós não conhecemos, não conhecemos. E, na verdade, nós precisamos aprender tudo isso. Aquele homem se aproximou de Jesus com o desejo de saber algo. E a declaração de Jesus foi justamente essa. Para ele, olha, você não está distante do reino de Deus. Você está perto, você está a caminho. Você já entendeu o que é mais importante. Então, estar perto do reino de Deus é independente de você estar participando de uma igreja, ou você está participando de devocionais, ou você está ofertando, dizimando, ajudando, fazendo isso ou fazendo aquilo. Você precisa entender que se você está no reino de Deus, ou próximo ao reino de Deus, é se você está reconhecendo que só existe um único Deus, em primeiro lugar. E esse Deus se chama Jesus Cristo. E segundo, você precisa estar entendendo quem é, na verdade, né? Que é esse Deus, na verdade, que é esse Deus que chega para você e te dá um mandamento. Ele não te dá uma sugestão, mas ele te dá um mandamento. Ele é um imperativo. Ele diz que você deve amá-lo. É teu dever amá-lo, é meu dever amá-lo. Então, como é que nós temos que ver isso? Eu sempre gosto de usar, né, a ilustração de John Dagg. John Dagg, na sua teologia, teologia sistemática, do seu livro Teologia Sistemática, era um pastor do século XIX, ele escreveu uma teologia onde ele começa dizendo o seguinte, que Deus está sentado no trono com a coroa na cabeça, o cetro na mão do seu trono. E ele levanta do trono e olha para a humanidade e diz, é dever de vocês me amarem.
Puxa, mas ele exige isso de nós? Sim. Mas por que ele fala que nós devemos amá-lo? O apóstolo Paulo falando aos filósofos epicureus lá no Areópago, né? Ele, falando ali, ele diz o seguinte: porque nele nós nos movemos e existimos. Porque ele é a razão da nossa existência. Porque ele vive e nós estamos vivos. Porque ele é eterno, a nossa alma é eterna. Porque assim ele quis. Porque ele é aquele que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Ele é aquele que dá tudo a todos e não recebe nada de ninguém. Porque ele é santo. Porque todos os atributos dele, todos os atributos, as perfeições dele, na verdade, nos levam a entender que esse ser, esse tremendo potentado glorioso, ele tem que ser amado mesmo. Ele não exige, ele exige muito mais do que ser simplesmente admirado. Ele quer que nós o amemos. Ele não aceita menos que isso. Ele aceita somente ser amado, porque ele sabe que é dessa forma que ele preparou para nós a vida nessa terra. E por nós nos desviarmos de tudo isso, é que nós nos metemos todos esses problemas que nós estamos, porque amamos mais a criatura, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. João Calvino, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração está sempre criando um ídolo para podermos amar. Alguma coisa para nos apegar, alguma coisa para que nos possa trazer algum tipo de alegria, algum tipo de esperança, algum tipo de sensação boa. É o coração humano. Então, por isso que Deus diz que vai nos dar um novo coração. Por isso que ele diz que vai esculpir no nosso coração as suas palavras, a sua lei. Por isso que é necessário, na verdade, essa mudança de rumo, né? Essa metanoia tem que acontecer, essa mudança tem que acontecer. Porque se não acontecer, o homem continua sendo idólatra. E estar próximo ao reino de Deus é reconhecer que só existe um único Deus. É entender que é nosso dever amá-lo de todo o coração. Coração, meu irmão, aqui na palavra de Deus é mente, é afeições, é aquilo que eu me apego, é a vontade. Então, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e de todas as forças. Veja só que coisa tremenda que Deus exige de nós. Em terceiro lugar, eu preciso, para estar próximo ao reino de Deus, eu preciso reconhecer que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo também. Veja que o relacionamento ele é sempre em forma de cruz, na vertical e na horizontal. João, na sua carta, ele descreve isso tremendamente. Ele diz: ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia o seu próximo. Ninguém pode dizer que está amando ao Senhor e fazendo as coisas erradas. É incoerente essas duas coisas. João diz: olha, aquele que está com o Senhor, ele não vive no pecado, porque nele está a divina semente. Quando eu lembro da expressão amor, e eu tenho que me lembrar da conversa de Jesus com Pedro depois da sua queda. O que Jesus estava exigindo dos seus discípulos, por ser Deus, era amor. Amor sacrificial por Ele. Amor por Ele. Tanto que quando o Senhor Jesus, naquele dia de pesca, que Pedro resolveu ir pescar, né? Pedro era um grande líder. Pedro era um grande líder. O grande líder, ele atrai, ele leva as pessoas com ele, né? Pedro falou: vou pescar. E todos os outros discípulos falaram: nós vamos contigo. Vamos também. Eles eram do ofício, alguns não eram, né, do ofício, mas foram também para o barco. Porque Pedro era um grande líder. E Jesus sabia disso. Jesus estava, na verdade, lapidando Pedro, desde o dia que ele entrou no barco dele.
Jesus o amou e estava ensinando Pedro a amá-lo, como está ensinando a nós a amar a ele também. E quando o Senhor aparece naquela praia, eles não pegam nada, e Jesus pede para eles lançarem a rede do lado direito do barco, e a pesca maravilhosa pela segunda vez acontece. Então, o Pedro olhou lá e viu aquele homem e falou: é o Senhor. E ele vai, se atira, se veste, né? Diz que ele estava somente com roupas embaixo ali, né? E ele se veste, se atira na água e vai nadando, e chega lá, ele tem uma conversa com o Senhor. A conversa de restauração. E o Senhor vira para ele e fala: Pedro, tu me amas? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Que aquele homem, que aquele mestre descobriu na lei. Eu tenho que amar a Deus. Eu preciso amar a Deus e preciso amar o meu próximo. Mas eu não posso amar o meu próximo se eu não amar a Deus primeiro. Porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é próprio amor substantivo. Então, Pedro foi perguntado justamente isso. Jesus não falou para ele: olha, Pedro, eu sei que tu é um homem esforçado, está perdoado, está tudo certo. Não, Jesus foi direto aonde tinha que ser. Jesus foi enfático, foi incisivo com Pedro. Porque o que Pedro tinha que fazer para cumprir a palavra de Deus só podia ser feito se ele estivesse amando o Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã que você só pode ser um cristão se você amar o Senhor. Porque você não vai conseguir praticar as atitudes de amor para com o teu próximo se você não amar ao Senhor. Porque você só vai chegar a um limite. E esse amor que Jesus exige, o amor que Jesus está pedindo, é um amor muito mais intenso, muito mais sacrificial, é de entrega completa. Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? 3 vezes Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Mas Jesus falou para ele: então agora você precisa amar também as pessoas que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não basta você me amar, Pedro, você precisa ser obediente ao meu mandamento. E o meu mandamento é que você vai de sua vida por esses que eu quero salvar. Que você mostre o caminho para eles. Que você ensine para eles o caminho da justiça. Jesus estava chamando Pedro para amar a Deus e chamando Pedro para amar o próximo. Pedro estava dentro do reino de Deus. Os apóstolos estavam dentro do reino de Deus, não próximo como esse mestre. Esse mestre estava próximo. Jesus não diz: olha, você já está no reino de Deus. Porque para estar no reino de Deus, seria um outro tema aqui para discutirmos, para estar no reino de Deus, é preciso nascer de novo, como o Senhor Jesus disse. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E isso é algo sobrenatural. Isso não está dentro da nossa capacitação. Mas aquele homem estava a caminho. Jesus disse que ele estava próximo. Ele estava reconhecendo que tinha que amar o seu próximo como a si mesmo. E por último, querido, estar próximo do reino de Deus é entender que esses 2 mandamentos significam ser mais importantes que qualquer sacrifício religioso. É o que o mestre aqui diz, o mestre da lei. Versículo 32, então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. E eu quero, para finalizar, ir num homem que
rejeitou a Deus e por rejeitar a Deus, procurou destruir o seu próximo. Esse homem é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi. Sim. Eu quero ler um pedacinho aqui do texto, do Salmo 51, onde Davi, arrependido do que ele fez, ele está falando isso que aquele mestre da lei está falando também. O Salmo 51, Davi está arrependido, né? Ele está reconhecendo que praticou injustiça, né? Ele sabe que precisa de purificação, né? E ele diz aqui que o Senhor não quer sacrifícios, senão ele daria ao Senhor, né? Ele pede no versículo 9: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades, ó Deus meu. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto. Então, aí sim, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ele está aqui dizendo que o Senhor não quer sacrifícios. Versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Davi deixou o amor de Deus e odiou o seu próximo. Ele entendeu que ele não poderia cobrir os seus pecados fazendo sacrifícios, como aqueles estavam fazendo, como os religiosos fazem até hoje. Ele sabia que ele precisava se render aos pés do Senhor. Ele precisava retornar ao reino de Deus. E ele precisava do perdão. Então nós precisamos entender nessa manhã que para estarmos no reino de Deus, nós temos que reconhecer que só existe um único Deus. Entender que é nosso dever amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as nossas forças. Reconhecer que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E precisamos entender que esses dois mandamentos significam ser mais importantes que qualquer sacrifício religioso. Então eu quero dizer para você que não adianta você estar indo lá para a igreja, você está indo lá fazer os teus sacrifícios de louvor e adoração, teu culto de ação de graças. Não adianta você estar indo lá, metendo a mão no teu bolsinho lá e colocando a tua oferta no gasofilácio. Não adianta nada disso. Se você não se entregou totalmente, está confiando e amando e procurando amar a Deus. A minha oração nesses tempos, de alguns anos para cá, quando eu entendi muito profundamente essas coisas, foi: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar. E amar o meu próximo. Porque eu não sei. Às vezes eu penso que estou amando. Mas só Deus é que pode revelar isso. Porque o amor é algo totalmente desconhecido de nós. Então nós precisamos orar nessa manhã. Precisamos pedir ao Senhor essas coisas. Precisamos estar realmente dentro do reino de Deus. Não próximos, mas dentro. Porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Nos perdoou, nos deu um coração novo. Então se você está aí no teu coração aí, odiando alguém ou alguma coisa, as pessoas falam: olha, nós estamos vendo aí tantas iniquidades sendo feitas. Realmente traz ira aos nossos corações, né? O que esses homens estão fazendo no governo, o que estão fazendo aí com essa situação, se aproveitando politicamente de tudo isso, para cada vez mais colocarem as suas visões. Eles não estão preocupados com ninguém, não. Eles não estão preocupados com o pai de família, eles não estão preocupados com as crianças, eles não estão preocupados com a educação do povo, eles não estão preocupados com o país. Ninguém está. E isso traz no nosso coração revolta.
E muitas vezes nós nos deixamos contaminar por isso. Mas nós temos que buscar a Deus e dizer: Senhor, Senhor, eu preciso amar, e a tua palavra diz que eu preciso amar até os meus inimigos, até aqueles que praticam o mal contra mim. Isso para mim, Senhor, é impossível se não vier do alto. Então nessa manhã, meu amado, minha amada irmã, pense sobre isso. Rejeite todo ódio, toda mágoa, toda tristeza contra alguém. Volte-se para Jesus Cristo em oração e ore, pedindo: Senhor, me ensina a te amar. Eu penso que essa é uma das orações que o Senhor, com certeza, quer atender. Se existe uma oração que Deus quer atender, são as orações que são feitas em cima dos seus mandamentos, porque Ele impõe para nós os seus mandamentos. Não para dizer que nós podemos cumprir esses mandamentos, mas para que nós possamos olhar para a grandeza desses mandamentos, ver quão elevada eles são e quão baixo nós estamos, e dobrarmos o nosso joelho humildemente diante dele e dizer: Senhor, me dá poder para te amar, me ensina a te amar, me dá poder para amar o meu próximo, me dá poder para amar aqueles que me perseguem, me dá força, Senhor, me ensina a praticar essas coisas, porque importa para mim, Senhor, está no teu reino. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde nesse sábado, que você possa meditar mais e mais na palavra de Deus, que o teu final de semana seja abençoado. Domingo agora nós estaremos realizando o nosso culto em live também, né? Nosso culto de domingo aqui em live. E semana agora recebi o decreto, não li ainda, do prefeito, vou ler direitinho, ver se nós estamos conseguimos nos enquadrar nas normas exigidas pelos poderes legais, né? E se nós estivermos dentro, nós vamos estar abrindo o nosso templo para os cultos de oração, quinta-feira, e o culto de domingo, dentro das normas. Vou compartilhar com os meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Osório e de Capão da Canoa. Lá em Capão da Canoa nós não temos autorização ainda, então aqui para os irmãos aqui da Igreja Batista de Osório, né? E vou estar instruindo os irmãos como vamos proceder, tá certo? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nos ensina a te amar, Senhor. Nós queremos não estar próximos, não. Nós queremos estar no teu reino. E estamos por Jesus, que nos amou. E queremos te amar, Senhor. Ensina-nos a te amar. Dai-nos poder para te amar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Dá-nos poder para amar, Senhor Deus, o nosso próximo. Dá poder a nós, Senhor Deus, e ensinamentos, Senhor Deus, para amarmos até aqueles que nos perseguem, até aqueles que nos fazem mal. Que derrama sobre a tua igreja, Senhor, que tu derrames sobre a tua igreja, Senhor, o teu Espírito Santo, no qual é o Espírito do amor, para que nós possamos, Senhor, ter esse poder e podermos viver verdadeiramente uma vida digna na tua presença. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe os amados. Bom final de semana para todos e nos vemos aqui às 18 horas amanhã, domingo. Deus abençoe.